a verdade que ninguém te contou. A oração não é apenas um ato espiritual, é um estado de coerência que reorganiza a realidade ao redor do indivíduo. Para compreender plenamente este impacto, precisamos aprofundar o entendimento da relação entre consciência e campo quântico. A física moderna mostra que o universo não é uma coleção de objetos sólidos, mas um mar de energia vibrando em diferentes frequências. Dentro desse mar, tudo está conectado. Essa interconexão é chamada de entrelaçamento quântico. Quando partículas estão entrelaçadas, uma mudança em uma delas afeta instantaneamente a outra, mesmo que estejam separadas por bilhões de quilômetros. Isso revela que o universo funciona como uma grande unidade e não como partes isoladas. A oração atua nesse nível. Quando alguém ora com intenção real, não está enviando palavras para o céu, está emitindo uma vibração que atravessa o campo. Essa vibração interage com todas as outras vibrações existentes. O campo quântico responde à coerência, responde à emoção profunda, responde à intenção clara. E quando alguém ora, cria uma assinatura energética que influencia o campo ao redor. Isso explica por que orações podem gerar paz interior, cura física, sincronicidades, reconciliações, mudanças de direção na vida e até milagres que desafiam a lógica. Mas o que diferencia a oração de um simples pensamento? Pensamentos são elétricos, emoções são magnéticas. Juntos formam um campo eletromagnético que o coração e o cérebro emitem o tempo todo. Quando alguém pensa algo, mas sente outra coisa, existe incoerência. A oração alinhada, porém, cria coerência entre pensamento, emoção e intenção. Por isso ela é tão poderosa. Jesus dizia que quando alguém pedisse com fé, já deveria acreditar que recebeu. Essa instrução não é religiosa, é vibracional. É preciso pensar uma coisa, sentir a mesma coisa e acreditar na mesma coisa. Isso cria coerência, e coerência é o estado que o universo entende. A oração também altera o estado interior da pessoa, criando uma abertura que permite receber orientações, insights, intuições e direcionamento. Muitas vezes, a resposta à oração não é um milagre externo, mas uma transformação interna que permite enxergar soluções que antes eram invisíveis. A física quântica sugere que nossa percepção filtra apenas uma pequena porção da realidade e que nossos estados emocionais influenciam esse filtro. Quando alguém ora, acalma a mente, expande a consciência e percebe novas possibilidades. É como se a oração abrisse portas que antes estavam fechadas simplesmente porque a pessoa não conseguia vê-las. A oração também funciona como um amplificador emocional. Emoções profundas possuem força vibracional intensa. Gratidão, amor, compaixão e entrega criam padrões coerentes que influenciam o campo de forma poderosa. Essa é a razão pela qual tradições espirituais de todo o mundo enfatizam que a oração deve ser feita com o coração, com sinceridade, com emoção real. Quando alguém ora apenas com palavras, nada muda. Quando alguém ora com o coração, tudo muda. A ciência já demonstrou que emoções elevadas alteram genes, hormônios e padrões neurais. Em outras palavras, a oração cria um estado biológico otimizado. Um corpo equilibrado vibra de forma mais alta, e uma vibração mais alta atrai realidades mais elevadas. Além disso, a oração ela tem poder coletivo. Quando grupos oram juntos, suas vibrações se somam e criam um campo ampliado. Esse campo coletivo possui força extraordinária. Estudos mostram que orações coletivas reduzem violência, aceleram processos de cura, influenciam sistemas biológicos e alteram padrões estatísticos em experimentos controlados. Isso acontece porque campos coerentes sincronizam partículas e sistemas biológicos ao redor. Quando milhares de pessoas oram juntas, criam uma onda vibracional que percorre o planeta e reorganiza padrões invisíveis. É como se as vibrações se unissem em um único pulso capaz de mover montanhas. A oração coletiva funciona porque mentes sincronizadas criam um campo coerente. Isso é semelhante ao comportamento de partículas quânticas que entram em ressonância quando vibram na mesma frequência. O universo inteiro funciona por ressonância. Quando vibrações se alinham,
elas se amplificam. Quando mentes se alinham, elas criam impacto global. Por isso, todas as tradições espirituais sempre se reuniram para orar. Não porque Deus só escuta grupos, mas porque grupos alteram o campo de forma mais forte. Outro aspecto surpreendente da oração é que ela cria um estado de entrega. A entrega dissolveu o ego. O ego é o mecanismo interno que tenta controlar tudo. Porém, na física quântica, controle rígido cria colapso limitado de possibilidades. Controle gera tensão e tensão gera bloqueios vibracionais. Quando alguém ora e entrega sua preocupação ao divino, sua vibração sobe instantaneamente. A entrega é uma frequência elevada, ela remove resistência e quando a resistência desaparece, o fluxo da vida volta a circular. As melhores respostas surgem justamente quando a pessoa para de tentar controlar tudo e se abre para o movimento natural do universo. A oração também fortalece a intuição. A intuição é a capacidade de acessar informações além da lógica. A física moderna sugere que a consciência pode acessar o campo de informação que permeia tudo. A oração é a prática que sintoniza a mente nesse campo. Quando alguém ora e silencia, abre espaço para receber mensagens do inconsciente profundo, do campo energético ou da própria alma. Grandes mestres espirituais afirmaram que Deus fala no silêncio. Essa metáfora espiritual descreve exatamente um processo de sintonia vibracional. No silêncio interior, a mente entra em coerência. Quando entra em coerência, percebe o campo, e quando percebe o campo, entende o caminho. A oração também cria um senso de propósito. Quando alguém ora, redefine intenções, relembra prioridades, recupera valores essenciais, conecta com aquilo que realmente importa. A falta de propósito cria vibração desordenada. A presença de propósito cria vibração organizada. E quanto mais organizada é a vibração, mais alinhada ela está com realidades elevadas. A oração realinha o indivíduo com seu eixo espiritual. E quando o eixo está alinhado, a vida flui. A oração também pode transformar traumas e memórias negativas. Emoções reprimidas mantêm o corpo preso em frequências baixas. A oração profunda, quando acompanhada de perdão, compaixão e entrega, libera essas emoções. O coração se abre, a vibração sobe, antigas dores perdem força. Isso não é apenas espiritual, é biológico. A oração ativa regiões cerebrais responsáveis por integração emocional. Ela reduz a atividade da amígdala. Relacionada ao medo, aumenta a atividade do córtex pré-frontal, responsável por clareza e decisão, e cria conexões novas que dissolvem padrões antigos. A oração é uma forma de neuroplasticidade espiritual. Muitas pessoas relatam sincronicidades após orar, encontros inesperados, soluções inusitadas, mensagens simbólicas, mudanças repentinas. Isso acontece porque a oração muda a vibração. E quando a vibração muda, você entra em caminhos diferentes. A sincronicidade é o universo respondendo à nova vibração. E chamava isso de coincidência significativa. A física moderna sugere que sincronicidades são resultado de padrões informacionais que se alinham em termos simples. Oração muda a sua frequência. E essa frequência faz você encontrar aquilo que já estava sendo atraído. A oração não é mágica. É alinhamento vibracional profundo. É ciência e espírito trabalhando juntos. Quando você ora, você se reorganiza. Quando você se reorganiza, a realidade se reorganiza. A oração não é algo que você faz para mudar o mundo. É algo que você faz para mudar você. E quando você muda, o mundo ao redor muda com você.